Olá pessoal, conversando aqui sobre o processo penal, vamos falar um pouquinho sobre o inquérito policial. Eu quero nessa aula destacar as características essenciais do inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial é um procedimento administrativo feito pela Polícia Judiciária que tem como objetivo encontrar comprovação de materialidade, indícios de autoria, que são aqueles elementos essenciais para a propositura da ação penal. Queria destacar algumas características do inquérito que são relevantes. Primeira característica, o inquérito ele é um elemento não obrigatório, né? Ele não é requisito essencial, visceral para a propositura da ação penal. O que a ação penal precisa para ser proposta é ter comprovação de materialidade, indícios de autoria, né? Se esses indícios de autoria, essa comprovação de materialidade virão com o inquérito policial, é uma possibilidade, mas não é um elemento obrigatório essencial, tá? Da mesma forma, o inquérito ele é considerado não inquisitorial, significa dizer que o inquérito não tem partes, ele não tem, no inquérito policial eu não vou ter aí acusação e defesa, ele não tem essas partes, porque eu estou ali fazendo um procedimento inquisitorial para levantar essas informações, essas provas, para ver se é viável ou não o oferecimento futuro de uma ação penal. Ele é feito pela Polícia Judiciária, vamos entender aqui Polícia Judiciária como aquela função do Estado de instrumentalização e de auxílio ao Poder Judiciário. No caso da União, ele é realizado pela Polícia Federal, é ela que personifica essa função de Polícia Judiciária. No caso dos Estados, é personificado pela Polícia Civil. É a Polícia Civil que personifica esse determinado tipo de função. Né? Ele também, em regra, é sigiloso, né? Ele é sigiloso, claro que esse sigilo ele não deve alcançar aí as partes, né? Nem o investigado, nem mesmo o Ministério Público ou o juiz. O investigado tem direito, até uma súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal diz que ele tem direito sim de ter acesso às provas já produzidas no inquérito através da ação de seu advogado. E a última característica relevante é que ele é formal, eu preciso documentar o inquérito, né? Preciso gravar em vídeo, preciso reduzir a termo, preciso ter elementos materiais, porque aquelas informações serão úteis no futuro para que o titular da ação penal, quer o Ministério Público na ação pública, quer o ofendido na ação privada, possa oferecer efetivamente a ação penal. O inquérito ele é iniciado, em regra, né? Portanto, lembrando as características, ele é formal, não obrigatório, feito pela Polícia Judiciária, inquisitorial e, em regra, sigiloso. Ele é iniciado ou pelo auto de prisão em flagrante, aquele documento que formaliza a prisão em flagrante, ou pela portaria do delegado, um ato administrativo, portanto, do delegado, para que ele possa iniciar aí esse determinado tipo de procedimento policial. E ele tem alguns prazos que precisam ser observados. Em regra, o prazo é de 10 dias, caso o indivíduo esteja preso, e 30 dias, caso ele esteja solto. No caso do réu preso, do indivíduo preso, né, não é réu ainda, porque não há ação penal, mas esse indivíduo preso não há possibilidade de prorrogação desse prazo. No caso dele solto, é possível sim a prorrogação do prazo. Tratando-se de crimes de competência da Justiça Federal, o prazo, estando ele solto, continua em 30 dias, estando ele preso, deixa de ser 10 dias, repito, crimes de competência da Justiça Federal, ele passa a ser de 15 dias, prorrogável mais 15 dias. A lei de tóxicos fala em 30 dias indivíduo preso, 90 indivíduo solto, e a lei dos crimes contra a economia popular define um prazo único de 10 dias para qualquer das situações. Nesse prazo, o delegado vai ter que realizar as diligências, não há uma ordem pré-estabelecida, não há uma sequência pré-estabelecida, e ao final ele conclui o inquérito pelo relatório. O relatório, portanto, vai concluir o inquérito, e aí, uma vez concluído, é nesse relatório que ele vai descrever todas as diligências, todas as investigações, todas as provas que ele produziu dentro daquele determinado contexto, e a seguir ele encaminha esse inquérito com um relatório, com tudo, para o titular da ação penal. Caberá ao titular da ação penal decidir o que é que faz. No caso da ação penal privada, como o ofendido oferece a ação se ele quiser, né, não há uma obrigatoriedade, não existe a figura do arquivamento. O que é que ele vai fazer? Ele vai ou oferecer a queixa ou ele vai
requerer novas diligências. No caso da ação pública, aquela ação manejada pelo Ministério Público, ou o Ministério Público oferece a denúncia com base nesse inquérito, ou ele requer novas diligências, ou vai ser o caso de arquivamento do inquérito quando entender que não há elementos ali que justifiquem a ação penal. Então, os pontos importantes do inquérito são esses, ou seja, tem características essenciais do inquérito policial, o início se dá através da portaria ou do auto de prisão em flagrante, né, um elemento aí bastante essencial que a gente vai ter, e tenho ainda como essência a ideia de que a conclusão será no relatório. Nesse relatório, eu vou ter a possibilidade de fazer o indiciamento. Lembrando que o indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado, dizendo que há elementos que justifiquem efetivamente o oferecimento a indícios de autoria relativos àquele determinado agente. Esse indiciamento não vincula o titular da ação penal. Ele pode oferecer a ação penal contra outra pessoa, caso ele tenha ali comprovação de materialidade de indício de autoria, ou mesmo ele pode desconsiderar esse indiciamento. Então, ele começa na portaria, no auto de prisão em flagrante, desenvolve-se naqueles prazos que eu comentei a vocês, termina no relatório. Tudo isso vai ser remetido para o titular da ação penal, que decide qual é o caminho que vai seguir a partir de então. Então, é um procedimento administrativo feito pela polícia, mas que busca elementos para fundamentar no futuro uma propositura eventual de ação penal.